Olá a todos, tudo bem? Vamos aqui para a nossa revisão para a prova de física, né? Inicialmente, gostaria aqui de estar falando aqui sobre a parte de câmera escura. A parte de câmera escura, ela no caso vai ser obtida através da semelhança de triângulos, que seria como anteriormente era se obtido nos tempos antigos as fotografias. Então essa relação daqui, ela vai ser muito útil para nossa prova. E o que ela significa? Significa que você tem a imagem original, a distância dela até a câmera e depois a distância dentro da câmera de quando a luz chega até o papel, que no caso vai ser projetada a imagem, tá? Então vamos aqui, ó. Como obter uma imagem duas vezes maior em relação ao objeto? Daí aqui, simplesmente, a gente tem que O vai ser a imagem original. Nós temos aqui que I vai ser igual ao que? A duas vezes a letra O. E depois nós temos aqui a distância Dzão, que vai ser referente à distância do objeto até a câmera. E depois nós teremos o que? A distância, no caso Dzinho, que seria referente à da própria câmera. Agora vamos parar e vamos pensar. Quais destas variáveis é que elas são fixas? Se a gente for parar para pensar, tem algumas coisas que são parâmetros. Então aqui, por exemplo, a imagem, o tamanho do objeto e depois também o tamanho da câmera. Daí agora a gente vai e substitui de acordo com aquilo que nós temos. Agora, para a gente começar a brincar. Daí depois aqui O, o Dzão, o I e depois aqui o nosso Dzinho. Então aqui a gente pode simplesmente fazer aqui uma multiplicação em cruz. Daí a gente vai ter aqui que o O, que se refere ao objeto, daí depois multiplicado pelo Dzinho, vai ser igual ao I vezes o Dzão. Aí agora, o que a gente tem de grande preciosidade nessa relação daqui? Nessa relação daqui, nós simplesmente temos parâmetros que são fixos e outros que no caso são variáveis. Então, esse O, que é o tamanho do objeto, ele é fixo. O Dzinho, ele é fixo. A imagem do objeto, nós sabemos que no caso ela vai ser duas vezes o nosso valor O. Então aqui a gente tem o que? Vai ser O vezes o D. Vamos substituir o I por duas vezes o tamanho da imagem original. E depois aqui no caso, vamos ter aqui o D. Mas os senhores concordam comigo que nós podemos simplificar? Então se a gente corta aqui o O com O, porque se eu passar para o outro lado da igualdade simplesmente vai ser possível dividir. Então aqui nós temos aqui que a nossa variável Dzão, ela vai ter que ser o quê? Dzinho sobre 2. Então a distância ela vai ter que ser a metade dessa distância daqui para ser satisfeita essa igualdade, tá? Para a prova de amanhã, eu particularmente recomendo fortemente os senhores estarem com essa fórmula daqui, ok? Daí depois aqui, vamos supor que amanhã na prova vocês vão lá e vocês veem aqui, ó, como obter uma imagem que tenha metade da altura do objeto. Então aqui simplesmente a gente deseja que o I seja igual ao O
sobre 2. E depois, nós vamos o quê? Simplesmente vamos estar colocando as variáveis de acordo com a fórmula mesmo do que é apresentado. Então aqui vai ser O. Aí depois aqui no caso vai ser Dzão. E depois aqui o nosso valor de Dzinho. Então a gente sabe aqui que O dividido por Dzão vai ser igual a I dividido por Dzinho. Então agora o que a gente vai fazer? A multiplicação em cruz. Por que a gente faz a multiplicação em cruz? Porque a gente quer de um lado o que é fixo, são variáveis, valores que não mudam, que nem uma vez que eu tenho o meu objeto, ele não vai mudar o tamanho dele original. E depois, uma vez que eu tenho construído minha câmera, essa distância daqui da câmera não vai mudar. Então aqui, ó, vezes Dzinho vai ser igual ao valor I vezes o Dzão. Ok. Aí aqui a gente simplesmente pode estar substituindo esse valor daqui. Daí a gente coloca aqui O vezes D vai ser igual a O sobre 2 vezes o Dzão. O Dzão vai ser igual a quê? A gente tem aqui o O, daí aqui ele está na parte do numerador, né? Aí depois vai pro denominador. Vai ser o inverso da fração, né? 2 sobre O vezes D. Então aqui corta, corta. Simplesmente nós obtemos como resultado o quê? Que a distância, que no caso vai ser do objeto até a câmera, que é algo que eu posso ir para frente, para trás, ela vai ser igual ao quê? A 2 vezes a distância da câmera. Então, o que a gente pode estar concluindo e que pode ser muito importante para a prova? Que quanto mais próximo da câmera eu estiver, maior vai ser meu objeto. E quanto mais distante o meu objeto estiver da câmera, menor vai ser o tamanho dele projetado. Aí aqui vamos aqui para mais um exercício. Aí nós temos o quê? Que uma câmera tem 30 centímetros de comprimento e um objeto mede 1,90 e um papel fotográfico mede 20 centímetros. Qual deve ser a distância da câmera para a imagem do objeto estar presente no papel fotográfico? Então aqui a gente inicialmente tem que uma câmera tem 30 centímetros de comprimento, então vai ser o D, vai ser igual a 30 centímetros. O valor do objeto, que no caso vai ser 1,90, a gente pode transformar também em centímetros, né? Porque aí depois sempre fica melhor para se trabalhar. 190 centímetros. Um papel fotográfico, ele mede 20 centímetros. Então aqui vai ser o valor do I. I vai ser igual a 20 centímetros. Qual deve ser a distância da câmera? Que no caso é o nosso Dzinho. Então a gente coloca aqui que o tamanho do objeto, a distância dele, vai ser igual ao I dividido por Dzinho. Então a gente tem aqui que vai ser 190 dividido aqui, perdão, aqui no caso vai ser o Dzão, né? A gente está atrás aqui do Dzão, porque ele diz aqui qual a distância da câmera para a imagem, para a imagem do objeto deve estar presente no papel fotográfico. Então aqui vai ser 190, daí aqui o nosso Dzão nós não sabemos, aqui o valor de I vai ser igual a 20, e depois aqui o nosso Dzinho vai ser igual a 30. Então agora temos que somente fazer os rearranjos matemáticos, né? Então aqui nós temos que vai ser 190 vezes 30
vai ser igual a 20 vezes dzão. Aí depois aqui 20 vezes d vai ser igual a 190 vezes 30. Então aqui no caso d vai ser igual a 190 vezes 30 dividido por 20. Então aqui nós cortamos aqui 0 com 0. Daí depois aqui vai ficar 190 dividido por 2. Aí aqui vai ser igual a 18. Daí depois aqui no caso é 0. Aqui desce 0. Perdão, aqui no caso resta 1. Aí depois aqui vai ficar 10. Aí aqui fica 95. Daí aqui vai ser o valor do dzão, vai ser igual a 95 vezes 3. 95, então aqui d vai ser igual a 270 mais 15. Então aqui o nosso resultado, dzão, vai ser igual a 285 centímetros. Então guardem essa fórmula e também guardem essa fórmula daqui, tá bom? Que aí depois a gente vê aqui que quando a gente quer projetar uma imagem, daí depois a gente somente tem um único dado, daí depois a gente pode jogar o que é fixo para um lado e depois o que é variável para o outro. Aí a gente também pode estar passando aqui pelo conteúdo aqui de tipos de espelhos. Na realidade, esse tipo de conteúdo já foi visto, né, anteriormente. Daí vocês, no caso, vocês têm aqui os espelhos, que no caso são espelhos esféricos. Então a parte que no caso vai ser externa, ela vai ser chamada o quê? De convexo. Convexo, ele é o quê? Ele é a parte exterior. E depois o côncavo, ele no caso se refere o quê? A parte interior. Aqui o côncavo se refere à parte interior. Qual é a informação que eu quero que vocês guardem? O espelho côncavo, ele aumenta. Enquanto que o espelho convexo, ele no caso, ele diminui a imagem. Tá bom? Não é à toa que espelho côncavo, ele é muito utilizado para maquiagens, né? Normalmente é utilizado para maquiagem. O espelho convexo, ele é utilizado o quê? Normalmente para estacionamentos, para lugares que você tem grandes movimentações, para você ampliar seu campo de visão. Daí depois aqui tem alguns elementos que no caso são importantes. Nós sabemos, aqui no caso seria o vértice. Aqui especificamente nós vamos estar falando de espelhos côncavos. Nós temos aqui a nossa parte aqui, o foco, e depois o centro de curvatura. E no caso aqui o nosso eixo principal. Como é que um objeto ele vai e ele se comporta diante desses três elementos? Se ele estiver antes do centro de curvatura, se o objeto ele estiver antes do centro de curvatura, ele simplesmente não forma imagem. Daí depois, se o objeto ele estiver em cima do centro de curvatura, perdão, se ele estiver antes, ele vai formar uma imagem que no caso vai ser menor e inversa. Daí, se por acaso ele está em cima do centro de curvatura, ele vai ser no caso invertida e no caso igual. Se ele estiver entre o centro de curvatura e o foco, ela vai ser real, invertida e maior. E depois aqui, se ela estiver em cima do foco, depois aqui não vai formar imagem.
Mas qual é o único caso que vai ser interessante para a gente estar se lembrando, que vai formar uma imagem maior? Vai ser entre o foco e o vértice, tá? Daí a gente pode estar vendo aqui que nas simulações, né, que normalmente eu gosto de estar utilizando em sala de aula, quando a gente está antes do centro, ó, o objeto no caso ele é menor, conforme vai se aproximando, aí ele vai o quê? Vai ficando mais ou menos do mesmo tamanho, e depois, quando a gente está próximo, aqui ó, quando chega mais próximo, aí depois a gente tem a imagem, no caso, aumentada. Então, esse caso daqui, ele é o único que vai gerar um aumento de imagem. Então, vai ser quando você estiver entre o foco e o vértice, vai ser o único que vai formar uma imagem maior, tá bom? Aí aqui a gente tem aqui o PHT, que no caso seria da parte de simulação. E depois nós temos aqui a parte de espelhos planos. Quando a gente se observa em um espelho plano, o que a gente tem que saber? Que a nossa distância vai ser uma, né, do nosso objeto ou do corpo até o espelho plano, e depois a nossa projeção da imagem também vai ser essa mesma distância. Então, se por acaso caísse uma questão que falasse sobre a distância desse rapaz até a imagem dele, qual o valor que seria, então seria o quê? Seria 5 mais 5, que aí no caso seria igual a 10 metros, ok? Então aqui, vamos supor que cai uma determinada questão assim, e ela vai te perguntar assim, qual que vai ser o tamanho dessa BA linha? Como que a gente, no caso, vai poder estar trabalhando? Aqui é um foco de luz, aí aqui BA é um determinado espelho, e depois você tem a projeção dessa imagem aqui nessa linha daqui. O que a gente tem que saber? Se por acaso eu tenho um foco de luz aqui, a gente vai ter uma projeção. Então aqui, se a gente fizer o prolongamento dessas retas, a gente chega aqui a um valor L'. Só que a distância desse foco de luz até o outro vai ser o quê? A distância do espelho até esse foco de luz também vai ser x. Então aqui nós temos o quê? Que aqui vai ser x, tá? Deixa eu até reescrever aqui, L', tá? Sei que não ficou muito certinho, né? Vocês sabem que meus talentos artísticos aí não são dos melhores, mas eu tento compensar aí com outros atributos, né? Então vamos lá. O que é que nós podemos ter? Os senhores que estão no terceiro ano do ensino médio. Simplesmente, nós temos o quê? Nós podemos ter aqui um triângulo que vai ser L', A, cadê? B, A. Aqui formou um triângulo. E depois a gente vai ter aqui L', B', A'. Mas aí a gente vai se questionar assim, ué, mas de que forma isso vai me facilitar? Se lembra que a matemática pela física, ela é utilizada como instrumento. Então a gente pode o quê? Simplesmente estar realizando aqui uma semelhança de triângulos. Então aqui nós temos aqui que o nosso triângulo L', A, B, ele é semelhante ao nosso triângulo L', A', B'. Tá, mas o que isso no caso vai e me facilita? Vamos lá. No nosso triângulo
L'. A, B, qual que vai ser a altura qual que vai ser a altura, no caso, associada que nós temos? Nós vamos ter aqui que a reta BA vai ter o valor x. E depois, nós podemos associar que a nossa reta B', A', vai ter o quê? Vai estar associada à distância, o quê? Vai estar associada a 2x. Então, se nós fizermos um rearranjo matemático, nós simplesmente temos aqui que BA dividido por B', A' vai ser igual ao quê? Vai ser igual a x sobre 2x. E simplificando, o que é que nós obtemos? Que a reta BA sobre a reta BA', A' vai ser igual a 1 sobre 2. E depois, novamente, fazendo um novo rearranjo, nós temos aqui BA vezes 2 vai ser igual a 1 vezes B', A'. Então, nós temos o quê? Que B', A' vai ser igual a 2 vezes a reta BA, tá bom? Aí, com isso, a gente revisou alguns tópicos. Recomendo fortemente os senhores estarem revendo, estarem se atentando para as dicas, né, que no caso foram aí dadas, e mantenham a calma, e desejo a todos uma excelente prova. Até mais, tchau, tchau.